A parábola dos dois servos é uma parábola de Jesus registrada nos evangelhos de Mateus e Lucas, e essa parábola também é conhecida como a parábola do servo bom e o servo mau. E na parábola Jesus diz que o servo bom e fiel é aquele a quem o seu senhor encarrega dos bens de sua casa para dar aos seus outros servos alimento no tempo devido, e voltando o senhor encontra esse servo cumprindo diligentemente sua ordem. E por causa de sua fidelidade, por causa da fidelidade desse servo, Jesus diz que certamente o senhor daquele servo haverá de encarregá-lo de todos os seus bens. Mas, se aquele servo for mau e pensar que o seu senhor demorará a voltar e começar a espancar os seus conservos e a comer e a se embriagar, então virá o senhor daquele servo num dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe. E então o senhor desse servo mau irá separá-lo de sua casa e destinará sua parte com os hipócritas. E o servo mau, na conclusão da parábola de Jesus, será expulso a um lugar onde haverá pranto e ranger de dentes. Falando primeiramente aqui sobre o contexto da parábola dos dois servos, provavelmente Jesus contou a parábola dos dois servos em duas ocasiões diferentes de seu ministério. Por quê? Porque existem pequenos detalhes que diferenciam os registros de Mateus e Lucas, embora esses registros sejam certamente paralelos. Lá no Evangelho de Mateus, fica claro que Jesus contou essa parábola quando ele estava exortando seus discípulos acerca dos acontecimentos que se sucederiam até o fim dos tempos. E no Evangelho de Lucas, essa parábola também aparece num contexto em que Jesus ensina sobre a vigilância e a prudência diante da realidade de seu retorno no fim dos tempos. Bom, e falando de forma mais específica sobre essa parábola, nós podemos dizer que nela Jesus aplica uma cena muito comum que persiste até os dias de hoje. Por quê? Porque parece que Jesus tinha em mente um homem rico que estava prestes a viajar, e antes de partir, o homem rico colocou o seu empregado de maior confiança como responsável por todos os demais empregados. E esse empregado, esse servo que foi colocado como administrador da casa, deveria não apenas supervisionar o trabalho dos outros, mas também garantir que nada faltasse aos outros servos. E na parábola, Jesus deixa claro que o servo que se atenta à tarefa delegada por seu senhor e a cumpre com diligência é um servo bom e fiel. Mas o servo que age com descaso e de forma inconsequente diante da responsabilidade que recebeu, esse é um servo mau e infiel. E é interessante notar que a narrativa da parábola dos dois servos registrada por Lucas possui uma conclusão adicional que não aparece no registro de Mateus. E nessa conclusão, Jesus diz: "E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá." É o que nós lemos em Lucas capítulo 12, versículos 47 e 48. E diante de tudo isso, qual então é o significado da parábola dos dois servos? O significado dessa parábola, sem dúvida, fala sobre vigilância e comprometimento. O patrão que antes de viajar delega responsabilidade ao seu servo, obviamente representa Jesus. E isto nos ensina que nosso Senhor espera encontrar na ocasião de seu retorno servos bons que cuidaram diligentemente da responsabilidade que lhes fora dada. E os servos bons, é claro, representam os verdadeiros cristãos que cuidam de administrar com zelo e a favor dos outros os tesouros espirituais que Deus lhes confiou. Os servos bons fazem a vontade do Senhor e cuidam daqueles que se acham necessitados, tanto espiritualmente quanto materialmente. Os servos bons, que são os crentes genuínos, aguardam a volta de Cristo com comprometimento e fidelidade. E tal como o Senhor da parábola, quando Jesus voltar, ele colocará todos os seus servos fiéis num grau eterno de glória e honra. Já os servos maus representam pessoas iníquas e hipócritas que serão severamente castigadas no dia do juízo. Essas pessoas se mostram despreocupadas com as coisas de Deus. Por exemplo, ao invés de cuidarem dos necessitados, os servos maus fazem crueldades contra eles.
E os servos maus também não agem com prudência, ao contrário, eles se comportam de forma leviana e inconsequente. Por isso, eles serão lançados num lugar de eterna desgraça e desesperança. E a conclusão adicional da parábola dos dois servos no Evangelho de Lucas ainda nos ensina que a revelação de Deus ao mundo torna todas as pessoas indesculpáveis, mesmo que em diferentes graus. Então, nenhum servo mau poderá se justificar apelando para uma suposta ignorância. Isso porque a ignorância nunca é absoluta. Isto pelo menos é o que nós entendemos à luz do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos, onde a partir do versículo 20 ele escreve: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. E no versículo 25 ele ainda ressalta: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E para terminar, eu quero citar aqui um comentário do William Hendrickson, resumindo o significado da parábola dos dois servos. E nesse comentário ele diz que a mensagem desta parábola nos ensina a permanecer ativamente leais ao Senhor, desempenhando de forma prudente e alegre a tarefa designada por Ele no interesse daqueles que lhe são preciosos. Então, sem dúvida, essa parábola dos dois servos, ela nos convida a fazer uma reflexão muito séria e urgente em nossas vidas. Como nós estamos aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Será que estamos sendo servos bons e fiéis? Será que estamos verdadeiramente comprometidos com a obra de Deus? Será que estamos nos ocupando de forma diligente com a causa do Evangelho? Será que a vigilância, a prudência, a devoção e a perseverança são qualidades que caracterizam nossa vida cristã? Ou será que estamos agindo como um servo mau e infiel? Será que estamos vivendo nossas vidas como se Cristo demorará muito a retornar? Ou pior, como se Ele jamais fosse voltar? Será que estamos tratando as coisas de Deus com negligência? Sem dúvida, devemos pensar com urgência nessas questões. E se você assistiu a este vídeo até aqui e ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, ative também todas as notificações para você não perder mais nenhum estudo bíblico por aqui.